morre, Deus nunca é vencido. Em relação aos conceitos de razão e fração. Então eu coloquei assim, uma observação. A diferença entre razão e fração é muito sutil, o que leva a uma confusão por parte dos alunos, tá? Então a diferença entre razão e fração é muito sutil, o que leva a uma confusão por parte dos alunos. Então eu propus aqui duas situações, uma de razão, a outra de fração. Então vamos ver da razão. João tem 3 bolas de ping-pong e Pedro tem 8 bolas de ping-pong. Qual a razão entre o número de bolas de ping-pong de João e o número de bolas de ping-pong de Pedro? Já na fração, uma barra de chocolate foi dividida em 8 partes iguais. Eu comi 3 dessas partes. Que fração corresponde o que eu comi da barra de chocolate? Então, na primeira situação em que eu tenho bolas de ping-pong do João, do Pedro e do João, tá? Ele quer a razão entre o número de bolas de ping-pong do João e o número de bolas de ping-pong do Pedro. Como ele afirmou que o João tinha 3 bolas e o Pedro tinha 8 bolas, então a razão é 3 para 8. Então, 3 bolas do João para 8 bolas do Pedro. Já na segunda situação, ele disse que tinha um chocolate, dividiu esse chocolate em 8 partes iguais, que eu comi 3 dessas partes. Então, está aqui, eu desenho uma barra, tenho 8 pedacinhos iguais. Eu comi 3 desses pedacinhos. Qual é a fração que corresponde ao que eu comi? Eu comi 3 em 8. Se você olhar para os resultados, são iguais. O sentido é que é diferente. Aqui são 3 bolas do João para 8 bolas do Pedro. Já aqui não. Eu estou dizendo que de 8 partes do elemento, que no caso era a barra de chocolate, eu comi 3. Então a coisa é bem sutil. Mas na hora de você resolver um problema de razão ou um problema de fração, as mesmas regrinhas basicamente as mesmas regrinhas você vai utilizar. Tá? É só questão de interpretação, saber que elas são são conceitos diferentes. Perfeito? Vamos conversar agora sobre proporção. Então, qual a definição para proporção? Então, dizemos que proporção é uma igualdade entre razões equivalentes. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós temos uma razão A para B. E igualamos essa razão a uma outra equivalente a ela, C para D. Então, essa igualdade entre duas razões equivalentes, isso é chamado de uma proporção, que eu posso escrever também assim: A está para B, isso é igual a C está para D. Perfeito? Então, como é que eu vou ler isso aqui? A para D igual a C para D, A para B igual a C para D. É a mesma coisa. Vamos ler assim. A está para B, assim como o C
está para D. Então, eu digo, A está para B, assim como C está para D. Tá? Então, isso aqui é uma proporção, é a igualdade entre duas razões. Perfeito? Então, olha só. Quando você tem uma proporção, nessa forma aqui, o elemento B e o C estão bem no meio da proporção. Então, eles são chamados de meios. E A e D estão nas extremidades da proporção. Então, eles são chamados de extremos. Tá? Então, B e C, meios. A e D, extremos. Perfeito? Mesmo aqui, ó. Então, o B e o C representam os meios. E o A e o D, os extremos. Tudo bem? Isso vai ser importante no item que segue. O primeiro item a ser visto é a relação fundamental das proporções. Tá? Então, ela diz assim, ó, em toda proporção, o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. Então, isso é importantíssimo em proporção. Então, vamos repetir. Em toda proporção, o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. Então, seguindo essa relação, se eu digo assim, ó, A está para B, assim como C está para D, então B e C são os meios e A e D são os extremos. Então, se eu falo o produto dos meios, então B vezes C, ou C vezes B, vai ser igual ao produto dos extremos, A vezes D, ou D vezes A. Isso vai ser sempre verdade. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 2 para 5 é igual a 6 para 15. Se eu faço o produto dos meios, 5 vezes 6, 30. Se eu faço 2 vezes 15, 30. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se eu faço 50 vezes 2, então isso aqui são os meios, isso vai dar 50 vezes 2, dá 100. Agora, peraí, deixa eu ajeitar aqui que eu alterei de repente. 10. E 10 vezes 10 dá 100. Perfeito? Então, produto dos meios, 50 vezes 2, 100. Produto dos extremos, 100, 10 vezes 10, 100. Perfeito? Não importa como a proporção se apresenta. Então, ela pode se apresentar assim também, ó. 4 está para 5, assim como 8 está para 10. Então, isso aqui é o meio. São os meios. Então, 5 vezes 8, 40. Isso aqui, ó, o 4 e o 10 são os extremos. 4 vezes 10, 40. Tá? Então, sempre em qualquer proporção,
isso vai ser verdade. É importante ressaltar que sempre o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Não é simplesmente você pegar 5 para 7 é igual a 3 para 2. Será que isso é uma proporção? Então, para você verificar, você faz. Então, produto dos meios, 3 vezes 7, 21. Produtos extremos, 5 vezes 2, 10. Então, isso não é uma proporção, porque para ser a proporção, obrigatoriamente, o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos. Então, acho que deu para você perceber que, no primeiro, observamos que há uma notação 5 para 3. Expressou uma comparação entre duas grandezas, o número de bolas de futebol de um pelo número de bolas de futebol do outro. Já no segundo exemplo, nós representamos o número que eu comi em relação ao todo. Então foi utilizada uma notação muito parecida, tá vendo? 5 para 3, 5 oitavos. Apesar de serem duas coisas distintas. Eu sei que ainda vai ficar uma certa confusão, mas isso é só questão conceitual, tá? Na prática, você vai operar na razão da mesma forma que você opera na fração, tá? Só que não podemos dizer que são coisas iguais. Não, não. Fração é uma parte de um universo. Razão é a comparação entre duas grandezas. Tá claro? Então vamos agora conversar sobre proporção. Então já vimos o conceito de razão. Agora o conceito de proporção. Estão diretamente interligados. Então o que é uma proporção? É uma igualdade entre razões equivalentes. O que é razões equivalentes? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 8 dozeavos, 8 para 12. Isso é uma razão. Espera aí, como nós vimos lá em frações, eu posso simplificar aqui por 4. Então, dividindo aqui por 4 vai dar 2. Dividindo aqui por 4 vai dar 3. Então, repara, a razão 8 para 12 é equivalente à razão 2 para 3. Então, essas razões são equivalentes. Essa igualdade é que nós chamamos de proporção entre razões. Então, podemos dizer assim, de uma forma genérica, a proporção A para B a razão A para B igual à razão C para D. Ou colocar assim, A para B igual a C para D. Então, vamos ler assim, A está para B, assim como C está para D. Então, a proporção é a igualdade entre duas razões. Então, eu vou dizer que A está para B, assim como C está para D. Ou nessa forma, A está para B, assim como C está para D. Então, dizemos assim, A para C é igual a C para D. Então, isso é uma proporção, que é a igualdade de duas razões. Ou assim, A para B, dois pontinhos, né? Assim como C para D. Então, esses dois termos aqui, ó, o B e o C, estão no meio. É o meio da proporção. Da mesma forma que o A e o D são os extremos. Então, eu posso dizer que C e D aqui é B, tá? Perdoe-me aí. Tá? Deixa eu corrigir aqui. Aqui é B. Então, B e C são os
extremos. São os meios. Oi, fugi da escola. Meios. Perdoe-me. E A e D são os extremos. Tá? Então, dessa representação, nós tiramos que B e C são os meios. A e D são os extremos. Então, aqui também, ó, nesse X, aqui é o B e o C, meios. A e D, extremos. Isso vai ser importante? Muito importante a partir de agora. Então, vamos ver agora a relação fundamental das proporções, tá? É a relação mais importante, tá? Mas as outras também têm sua importância. Mas essa aqui é que nós vamos mais usar, vamos colocar assim. Em toda a proporção, o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos.